Agora que sabemos como é que uma página web é criada ou é formatada, como é que são as suas linguagens de marcas, está na altura de vermos então aqui todo um conjunto de boas práticas para verificar se as páginas web são acessíveis. E para isso vamos aqui à página do Consórcio Mundial, que é responsável pelas normas na internet, que é o W3C, portanto o chamado World Wide Web Consortium, consórcio para a World Wide Web, cujo endereço é este que vocês veem aqui, w3.org. Portanto, este é o consórcio que faz, entre outras coisas, as tais normas HTML, portanto, que são as normas que todos os browsers, todos os navegadores devem obedecer para saber interpretar um documento web. Este consórcio tem, obviamente, também muito a dizer sobre a acessibilidade web. Tem aqui, então, este link aqui chamado Accessibility, que mostra todo o trabalho de um grupo de trabalho deste consórcio ligado às questões da acessibilidade. Portanto, aqui o chamado a Iniciativa da Acessibilidade Web, portanto, o Web Accessibility Initiative, que tem aqui todo um conjunto de recursos para podermos aprender. Por exemplo, podem ver aqui que tem assim alguns cursos de formação sobre estas questões, muito deles para pessoas não técnicas, tá bem? Portanto, vou relembrar que esta página ou este consórcio eh, geralmente comunica mais com os informáticos. Portanto, quando cria estas normas aqui do HTML e outras, usa uma linguagem informática porque sabe que está a falar para informáticos. E isto é um bocado desencorajador no início, quando formos ler o documento das diretrizes de acessibilidade. Mas, de qualquer forma, como podem ver aqui, eles têm também muitos outros recursos sobre como melhorar a acessibilidade de páginas web para pessoas não técnicas. Ok? O mais importante então que vamos ver aqui é o tal documento base que tem essas boas práticas, que se chama o, o Accessibility Guidelines, na sigla inglesa WCAG, vamos ver esta sigla muitas vezes, e que em português é traduzido por Diretrizes de Acessibilidade para a Web. Neste momento estão aqui a propor uma versão 3, mas que ainda está em rascunho, está bem? Portanto, estas normas estão sempre a evoluir, também os estándares HTML vão evoluindo, vão sendo enriquecidos com novas funcionalidades e tecnologias. O, a versão atual do documento é o 2.1. E, portanto, para não termos que procurar aqui neste site a versão portuguesa desse documento, eu gostava que vocês fossem ao Google e procurassem simplesmente então desculpa, e procurassem então aqui por WCAG, espaço 2.1, espaço português. Algo assim, não é? Portanto, para tentarmos encontrar as diretrizes de acessibilidade web, versão 2.1 atual em português. Eu vou então aqui ao primeiro link que o Google sugere, portanto é aqui uma tradução brasileira. E o que é que vamos ver? Portanto, estamos a ver aqui que isto é um documento muito extenso, como podem ver. Vamos ver também que é um pouquinho técnico demais, portanto é claramente feito para informáticos, mas que com algum cuidado, com alguma paciência, é algo entendível e dá-nos aqui assim algumas normas, algum vocabulário também para falar com os informáticos que trabalham na acessibilidade. Ou então, para dar-nos aqui algumas ideias sobre como, quando usarmos os validadores de acessibilidade que existem na web, não é? que verificam a acessibilidade de sites, como é que devemos interpretar o relatório que ele gera da acessibilidade e da não acessibilidade do site. Então aqui o principal aspecto que eu queria focar aqui neste documento, para entendermos como é que estas boas práticas estão organizadas, é que elas estão aqui todas arrumadas em 4 gavetas, que é o da perceptibilidade. Portanto, há aqui várias regras, várias boas práticas que têm a ver com a perceptibilidade do conteúdo. Já vamos ver o que é que isso quer dizer. Ser operável é a segunda. Ser compreensível é a terceira. Ou ser robusto.
Está bem? Portanto, no fundo, então, o que este documento faz, e eu vou aqui logo à introdução aqui do documento, é dizer então que todas estas regras estão divididas em princípios. É o nome que ele dá a estas quatro gavetas onde ele vai colocar as várias regras de acessibilidade. Dentro de cada um destes princípios, existem então as chamadas diretrizes. Por exemplo, se eu for então agora aqui ao princípio da perceptibilidade, eu vou ver então que este princípio tem lá dentro uma diretriz 1.1 que se chama Alternativas em Texto, que é ainda assim uma orientação, ainda não é assim uma regra bem específica, e que aqui no caso nós até esta conhecemos bem, que é tudo o que não seja texto, por exemplo, um vídeo, uma imagem, um som, temos que ter uma alternativa em texto. Não é? Temos que oferecer texto para ser lá está, para que seja perceptível, porque certas pessoas as outras formas não têm formas de as percepcionar, não é? E, portanto, nós podemos então aqui ver que, a nível então do princípio da perceptibilidade, podemos ver que há aqui então a diretriz das alternativas em texto, há aqui a diretriz dos mídias com base em tempo, já começa aqui a haver aqui uma linguagem um bocadinho técnica demais, mas já vamos ver o que é que isto significa. Então, depois então de estarmos dentro das diretrizes, aí sim é que vem o conjunto das regras dessa diretriz e que aqui neste documento então se chama critérios de sucesso. Por exemplo, então, eu aqui dentro do princípio da perceptibilidade, eu posso então ir aqui ver a diretriz alternativas em texto e vejo que ele, por acaso, é uma coincidência, só tem apenas um critério. Portanto, que no fundo é quase uma cópia da própria diretriz, que é se uma coisa não é texto, tens que pôr em texto, certo? Mas há aqui outras diretrizes, como por exemplo aqui esta que eu há pouco falei aqui, dos mídias com base em tempo, em que nós podemos ver que tem aqui vários critérios de sucesso. Apenas áudio e apenas vídeo pré-gravado. Vamos ver o que é que isto quer dizer. O critério das legendas pré-gravadas. O critério da audiodescrição pré-gravado. Ok? Legendas ao vivo. Portanto, temos aqui várias recomendações. E pronto, este é assim um pouquinho mais técnico, portanto, demora sempre aqui um pouquinho a entrar nesta linguagem. Por exemplo, podemos ver que se chama fornecer alternativas para mídias baseadas em tempo. O que é o tempo? O que é uma mídia baseada em tempo? É o som e o vídeo, né? Que tem uma duração no tempo, não é como uma imagem que não tem tempo, ou um texto que não tem tempo, um 3D que não tem tempo. Portanto, o que está a dizer é que para as pessoas que não podem ver este tipo de conteúdos, não é? Não têm a percepção para ver este tipo de conteúdos, temos que fornecer alternativas. E depois eles dividem esta coisa do som e do áudio em alturas em que ele é pré-gravado e alturas em que ele é ao vivo, não é? Portanto, será muito diferente eu legendar um vídeo que está a ser emitido em direto, ao vivo, e legendar um vídeo que já está pré-gravado, ou seja, existe sob a forma de um fecheiro de computador, não é? Mas depois podem então aqui ver que tem aqui várias recomendações sobre o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito, não é? Esta então é a estruturação deste documento. Portanto, a primeira nota que eu vos faço é que tem que compreender a navegar neste documento e convém então saber esta hierarquia de está dividido em princípios, por sua vez está dividido em diretrizes, por sua vez está dividido em critérios de sucesso. Agora vamos aqui só rapidamente ver o que é que cada um dos princípios refere. Portanto, o princípio da perceptibilidade, como o nome indica, é saber se eu consigo oferecer muito. Portanto, aqui olhando aqui para o princípio, é dizer que eu tenho que garantir que o usuário, isto aqui é uma tradução brasileira, utilizador,
consegue perceber a informação e tem muitas vezes a ver com uma imagem também tem que ser descrita em texto, um vídeo também, etc. Muito ligado a essas questões de mudar a forma como é que a informação é representada. Já o segundo princípio, ser operável, é garantir que a página web, e uma vez que eu tenho que interagir com ela, por rato, por teclado, seja como for, eu posso oferecer uma forma de interagir com ela que seja o mais universal possível. Por exemplo, eu neste momento estou a usar o rato para navegar aqui nas hiperligações, mas há pessoas que não têm motricidade fina o suficiente para operarem com o rato e podem ter que usar um teclado. Então, eu de alguma forma tenho que ter mecanismos, ou a página tem que oferecer mecanismos para que eu possa, através do teclado, saltar, por exemplo, de hiperligação a hiperligação ou coisas do género, não é? Nós vamos ver, por exemplo, que a tecla Tab, portanto, se eu carregar várias vezes na tecla Tab, 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 podem ver aqui o foco à medida que eu vou carregando aqui no Tab, que ele vai saltando aqui de hiperligação para hiperligação. Portanto, é um pequeno exemplo, depois que vamos também tentar desenvolver no próximo vídeo. Além então de ser operável, temos aqui a questão de ser compreensível. Portanto, isto geralmente está mais ligado às pessoas com deficiência intelectual, em relação às vezes à dificuldade de certas palavras, ou, por exemplo, o uso aqui das abreviaturas. Podemos pensar, por exemplo, aqui nas palavras incomuns, os jargões, por exemplo, demasiado jargão técnico, portanto, palavras muito técnicas. Se eu disser, por exemplo, que tenho um ficheiro que ocupa 5 GB numa pena que tem um tamanho de 10 GB, eu estou a usar jargão técnico, podia ser simplificado com eu tenho um ficheiro que ocupa 50% da minha pena e, portanto, tentar simplificar a linguagem. Okay? Reparem, portanto, que este tipo de regras de acessibilidade não é específica de uma página web. Portanto, um documento Word ou um PDF, também podemos usar este tipo de cuidados. A questão das abreviaturas, não é? Portanto, pensem que, por exemplo, para uma pessoa cega que lê uma página através de um leitor de ecrã, portanto, que lhe vai narrando o que está a acontecer no ecrã, certas abreviaturas, não é? O leitor de ecrã, não sabendo o que elas significam, pode não saber pronunciá-las, entre outras coisas. E, finalmente, temos aqui o último princípio, que é o da robustez, que é o mais técnico e, portanto, eu também não vou desenvolver mais, mas que, de alguma forma, é garantir que todas as tecnologias que a pessoa usa para ver o conteúdo, pode ser, por exemplo, desde estou a ver um computador ou num telemóvel, tem um ecrã mais pequeno, ou estou então a usar a tal tecnologia de apoio de um leitor de ecrã que vai lendo ou não. Eu tenho que garantir então que a página web consegue aguentar, lá está, ser robusta a uma diversidade de formas de ver esse conteúdo. Por fim, talvez o mais importante, é verificar agora outra questão que se chamam aqui vamos ver aqui, desculpa. Os chamados níveis de conformidade. Portanto, que são estas nível A, que vocês veem aqui em alguns critérios, alguns podem ver que são nível A, alguns critérios são nível AA, alguns critérios são nível 3As, não é? Os níveis de conformidade foi um pouquinho esta consciência de que esta lista enorme de diretrizes, obviamente, não é fácil de concretizar por todos os sites. E, portanto, tentou-se criar aqui de todos estes diretrizes que vocês veem aqui, algumas estão marcadas como sendo nível A, que é o chamado nível mínimo de conformidade,
Portanto, um site que queira ser minimamente acessível, o que deve fazer é tentar aplicar todos aqueles critérios que estão identificados como sendo nível A. E depois então de o fazer, se quiser subir mais uma escadinha na acessibilidade, é agora tentar cumprir todos os critérios que são mais exigentes, mais difíceis de concretizar, que estão identificados com o nível AA. E depois, finalmente, o nível mais exigente de todos. Não é? Por exemplo, nós podemos aqui ver, vamos aqui ver estas questões aqui da perceptibilidade que começamos. Por exemplo, a alternativa em texto é uma coisa que deve ser o mínimo, não é? Digamos assim, é um mínimo que um site deve ter. Por exemplo, esta questão aqui de diretrizes para o áudio e vídeo pré-gravado, nós aqui não exploramos, mas também é de nível A, portanto também tem que ser concretizado para podermos dizer o meu site cumpre o nível A de conformidade, enquanto que outras são muitíssimo mais exigentes. Por exemplo, eu ter um vídeo que oferece legendas ao vivo, não é? É uma coisa muito mais exigente e, portanto, só quando queremos apontar o nosso site para um nível duplo A é que faríamos isso. Depois, alguns critérios, como podem ver aqui, são níveis 3As. E, portanto, o que eu vos peço, e para sumariar este vídeo, é que tentem assim aleatoriamente clicar assim aqui em alguns destes princípios, não é? Tentar ver se os compreendem. Como eu vos disse, eles têm muito jargão técnico, portanto, alguns deles podem exigir assim alguma leitura extra para compreender, mas de qualquer forma não se assustem com, a, com, a, com o jargão técnico. Portanto, depois muitas vezes este tipo de linguagem pode ser complementada com outros documentos. Só aqui, por exemplo, até nesta questão aqui agora aqui aleatoriamente, encontrei aqui um critério que é o sequência com significado. Portanto, que diz aqui, quando a sequência na qual o conteúdo é apresentada afeta o seu significado, uma sequência de leitura correta pode ser determinada por meio de um código de programação. Portanto, provavelmente não entenderam nada, não é? É muitíssimo específico. Mas o que aqui este documento quer dizer, e depois se formos aqui ver o que é uma sequência de leitura, o que é um código de programação, etc., ou aqui o compreendendo, o que é que nós vemos que isto é? Que, como há pouco eu vos disse, uma pessoa que não consegue navegar com o rato, e tem que ser teclado, ele pode usar o tab para, à medida que faz tab, 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 estão a ver aqui, que ele o link seguinte seja, obviamente, o link numa certa ordem lógica, não é? E, portanto, por vezes, quando eu tenho, imaginem, uma página web que está dividida o ecrã em 3 partes, em que quem o desenhou, e para as pessoas que sabem ver, eles sabem que primeiro é para ler a página da parte da esquerda, depois a da direita, a da direita de topo e depois a da direita de baixo, por exemplo. Então vamos fazer com que, quando a pessoa estiver a navegar com teclados, com o teclado e possa fazer estes tabs para ir iluminando uma parte de interesse, que esta ordem com que o conteúdo devia ser lido é respeitada, não é? Portanto, isto tem que ser o programador a fazer, aqui está, portanto, aqui no código de programação, o que ele tem que fazer é ele que define aqui a ordem dessa sequência. Portanto, não se assustem com as especificidades. Vão ver no próximo vídeo que agora, quando formos fazer um validador de acessibilidade, ele vai verificar estes pré-requisitos todos, mas vai tentar dar assim isto por uma linguagem um pouco mais simples.